Será que vale a pena investir em Bitcoin no preço atual que ele está valendo hoje? Bom, para quem não sabe, hoje o Bitcoin está valendo mais ou menos 28 mil dólares, o que equivale a mais ou menos 139 mil reais por apenas um Bitcoin. Isso porque somente nesse ano o Bitcoin teve uma valorização de mais de 70%. Em meses anteriores, ele chegou a bater valores entre 17, 18 e 19 mil dólares. Ou seja, ele estava muito mais barato do que está hoje. E muitas pessoas, por conta dessa valorização, podem achar que não vale mais a pena investir em Bitcoin. Mas não é bem assim que funciona e pode ser que ainda faça sentido investir em Bitcoin hoje. Isso porque, apesar de ter se valorizado 70% somente nesse ano, ele ainda não chegou a bater nem metade do valor máximo que ele já valeu, que no caso é 69 mil dólares ou na conversão para real, 350 mil reais foi o que ele chegou a valer um dia, na sua máxima histórica. Ou seja, o Bitcoin está valendo hoje apenas 40% do valor máximo que ele já chegou a valer. Isso faz com que a gente pense que, apesar da alta, ele ainda tem muito a se valorizar se ele alcançar novamente essa máxima que ele já atingiu. E se você comprar Bitcoin pelo preço de hoje e ele voltar à máxima histórica, você vai ter um retorno de 146% aproximadamente. Ou seja, o seu dinheiro que você investiu em Bitcoin vai mais que dobrar se você investir hoje e o Bitcoin voltar para sua máxima. Então sim, em termos de preço, pode até fazer sentido investir no Bitcoin hoje. Esse ano nós já tivemos oportunidades melhores de 17 mil dólares, 18, 19, 20, como eu já falei, mas para você que não comprou naquele período em meses anteriores, você pode comprar hoje tranquilamente. Lembrando que eu não estou garantindo aqui para vocês que o Bitcoin vai voltar à máxima histórica. Não existe nada garantido nesse mundo dos investimentos, nesse mundo das criptomoedas. Tudo pode acontecer. Mas, se voltar, e é muito provável que volte, você vai ter um retorno muito bom. Entretanto, não é somente de preço que a gente tem que viver. A gente também tem que analisar que o Bitcoin permanece com as mesmas características que ele um dia prometeu, que no caso é descentralização, não depender de uma empresa privada ou de um governo, o que ainda acontece no Bitcoin, e também a escassez que esse ativo tem. Esse ativo é limitado a 21 milhões de unidades de Bitcoin no mundo. Quando terminar a mineração de Bitcoin, o limite vai ser 21 milhões e isso permanece. Ou seja, o Bitcoin mantém as características de escassez e de descentralização, o que o torna um ativo de extremo valor para você, investidor que quer proteger o seu capital. Isso porque, como a gente tem visto na maior parte do mundo, a inflação tem tomado conta das economias globais. A inflação nos Estados Unidos está muito alta, a inflação na Europa está muito alta, a inflação em vários países está muito elevada. Isso faz com que a gente repense nas moedas que a gente investe, porque essa inflação em grande parte é consequência da emissão de novas moedas de forma descontrolada, o que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa e em vários países do mundo todo. No Bitcoin isso não acontece e por isso ele pode ser um ativo muito interessante para você investir hoje, na situação atual. Por isso, na minha opinião, ainda vale a pena investir em Bitcoin, mesmo no preço atual de 28 mil dólares. E eu sei que existem muitos investidores que pensam muito na segurança e por isso não gostam de investir nesse tipo de ativo. Mas, mesmo que você não confie no ativo em si, o que mais importa para o investidor é a diversificação, é estar exposto a vários ativos diferentes que vão ajudar na rentabilidade e na segurança da sua carteira. Então, se você tem ações, se você tem renda fixa, se você tem títulos do tesouro, você também pode ter Bitcoin. Não tem problema nenhum, desde que você tenha um controle do percentual que você tem dele na sua carteira. Então, se você tem muita insegurança quanto a esse tipo de ativo, invista pouco, invista um percentual muito pequeno da sua carteira, que mesmo que aconteça qualquer coisa negativa, você ainda vai ter investido um capital muito pequeno. E caso você tenha um retorno muito grande, vai ser um capital pequeno que vai se tornar ainda maior. Então, eu acho que ainda vale a pena no dia de hoje investir em Bitcoin. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação e você compra apenas se você quiser. Essa aqui é apenas a minha opinião sobre o ativo atualmente.